Olá, muito bem, de volta aqui para a nossa mentoria bíblica para a vida e como você também aprender a transformar a Bíblia no manual da sua vida. Como você pegar todas as mentorias dos personagens bíblicos e tornar a sua mentoria para transformar a sua vida. E também como você se tornar um mentor bíblico para ajudar as pessoas. E também agregar todos os princípios que estou te passando aqui, todos os princípios que você vai extrair da Bíblia agora como algo prático para uso diário, para colocar em prática no dia a dia e utilizar na sua área de coach, terapeuta, psicólogo, palestrante, pastor. Serve para você agregar valor àquilo que você já faz como profissional e utilizar os princípios da Bíblia para endossar com segurança e certeza de que tem o poder de transformar a vida, os negócios, a família de todas as pessoas que estiverem dispostas a colocar em prática. Continuando aqui no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4, eu tirei o princípio da identidade. Você sabe quem é você? Você tem noção do que significa identidade? Identidade é diferente de CPF, não é verdade? Tipo, eu tinha um número de identidade no Paraná, depois quando vi para Santa Catarina, fui tirar uma nova identidade e veio um novo número. Então a identidade, muitas vezes, você não decidiu ainda qual a sua identidade. Você tem mudado de estado ou mudado de cidade e tem colocado uma outra identidade, tem representado para as pessoas. Você é aquele tipo de pessoa que é tipo aquela pessoa que onde está representa um papel, representa uma personagem e ainda não decidiu mostrar ao mundo, assumir para você mesmo quem realmente você é. Não estou dizendo que você precisa ser aquela pessoa ignorante, aquela pessoa que quando não concorda, você já vai logo para a agressão, logo para a discussão, logo para a polêmica, para provar que os outros estão errados e que você é o dono da verdade, que a tua palavra é a última porque as outras não têm valor, que você está acima do bem. Não, estou dizendo quem é você. Quem Deus te criou para ser nesse mundo. Eu li uma frase uma vez, indo de Balneário para Brusque, no para-choque, na traseira lá de um caminhão. E eu nunca mais esqueci essa frase. Fez muito sentido para mim. Talvez faça sentido para você. Uma palavra, uma frase, ela tem o poder de mudar a sua vida, de reprogramar a sua mente, de ressignificar os seus valores e dali, após a leitura dessa frase, você fazer tudo diferente, você começar de novo, você reprogramar, você se reconstruir. E essa frase, ela fez essa reprogramação na minha mente, ela me fez pensar. E quais são as frases, quais são as palavras que fazem você se reconstruir, se reprogramar, que faz você ressignificar os seus valores que estavam te prejudicando ou que não tem sentido ter esses valores mais na sua vida. Tudo aquilo que faz você pensar, aquilo que não te entrega de bandeja ou que apenas é um conselho, uma opinião, mas é algo que leva você, ao invés de ter pensamentos, você
pensar. A diferença entre ter pensamentos e pensar, ela é grande. Ter pensamentos, nós temos bilhões de pensamentos por dia, por hora, por minuto. Porque tudo que passa à nossa frente, nós temos algum tipo de pensamento a respeito. A nossa mente, ela está sempre tendo pensamentos. Agora, pensar faz toda a diferença, porque quando você para de ter pensamento e começa a pensar, é quando você começa a buscar um sentido, é quando você começa a se perguntar, é quando você busca respostas. Tem um americano famoso, milionário, que ele fala o seguinte, eu penso apenas 2 vezes por semana e sou milionário. Imagine se fizesse isso todos os dias. Então, o que eu quero fazer aqui com esta mentoria bíblica? O que os mentores fazem você... por que os mentores, os coaches, os terapeutas, os psicólogos, os mestres fazem para mudar a tua e a minha vida? Fazem com que a gente faça um contraste, faça comparações, e a gente é obrigado a pensar, encontrar uma resposta, e então depois que encontra essa resposta, a gente fica fica forçado a tomar atitude, a gente tem motivação para agir, a gente fica incomodado se não agir. E então, ouça essa frase que fez muito sentido para mim, estava escrito assim, na traseira de um caminhão: você nasceu original, por favor, não morra uma cópia. Então, identidade, qual a sua identidade? A sua identidade tem a ver com aquilo que vai fazer você cumprir o seu propósito nesse mundo. Identidade tem a ver com alguém que Deus te criou para si. Identidade tem a ver com você, com o seu propósito, com a sua causa neste mundo. E o que acontece? É muito difícil nós identificarmos a nossa identidade, porque quando nascemos, nós somos como uma folha branca, a nossa mente pelo menos. Nosso coração, a gente já traz os sentimentos da mãe, alguns traumas, porque o primeiro órgão que é criado na barriga da mãe é o coração. Então quer dizer que ele já começa a sentir mesmo sem entender. Se a mãe manda amor, manda carinho, cuidado, se a mãe tem paz na gravidez, e ela já começa a sentir. E de onde eu tirei isso, esse princípio da Bíblia? Quando Maria foi visitar a sua prima, então quando ela chegou, a Isabel estava grávida de João Batista e Maria de Jesus. Quando elas se encontraram, então Isabel fala, ó, dentro do meu ventre se mexe o meu fruto, o meu filho, e ele se alegra ao te ver, porque chegou aqui a mãe do Salvador. Então, os sentimentos, a criança, ela já sente no ventre. Por isso a importância de a mãe dar carinho no ventre, o pai ter uma gravidez tranquila, para o filho já não venha cheio de traumas que ele não tem entendimento. Mas isso já existe, já vai ficar armazenado nos seus sentimentos. E olha que interessante, então é muito difícil nós encontrarmos a nossa própria identidade, sermos quem Deus nos criou para ser você mesmo. Por quê? Desde criança é colocado na nossa mente que é como uma folha branca quando nascemos. Isso é pesquisa, isso é ciência. É como se fosse a nossa mente um caderno, e aí começa ali, cada primeiro dia uma folha, segunda folha, para ser escrito. E os nossos pais começam a impor os seus valores como se fossem os únicos e os corretos, os colegas, os vizinhos, a mídia, e a gente vai crescendo e se protegendo com
pensamentos, valores e crenças das pessoas que nos cercam. E nem sempre são as corretas. Nem sempre são os valores, as crenças, os princípios que o manual da vida ensina. Então, eu acho que a criança deveria, quando ela nasce, quando ela, com passar dos 7 anos para frente, ou 12, 13, ela deveria ser ensinada, olha, você tem um desafio, você tem uma missão antes de qualquer coisa, antes de decidir quem você vai ser na vida, que profissão, antes de decidir que você quer ser alguém importante, famoso, um empresário, algum tipo de artista. Antes disso tudo, deveria ser incentivado, deveria ser colocado esse desafio para os nossos filhos, ou deveriam fazer conosco, de falar o seguinte, olha, você precisa, antes de tomar qualquer decisão, você tem algo que é prioridade, que é essencial e tem que ser antes de todas as suas escolhas, que é sair à procura de alguém. De quem? De você mesmo. Então, nós deveríamos procurar, nós deveríamos buscar entender quem somos, buscar nos aceitar exatamente do jeito que somos. Quer dizer, eu deveria percorrer o deserto que existe dentro de mim pela busca de quem sou eu, quem é você. Mas não tem idade, não importa se você tem 15, 20, 30, 40, 50, tem pessoas que nascem, vivem e morrem sem saber qual é verdadeiramente a sua identidade, sem saber quem é, sem se conhecer, porque que vai agregando, quer dizer, a personagem que as pessoas querem que ela tenha, vai agregando valores que as pessoas querem que ela tenha, quer dizer, vai se enchendo de camadas impostas por outras pessoas, e você é tudo que os outros querem que você seja, ou que quando criança impuseram, forçaram, obrigaram como se não houvesse outra alternativa, e aí você aprendeu, se tornou uma crença, e aí você é o que os seus pais, amigos, vizinhos, parentes, a mídia, a escola, a sua igreja, dependendo se é uma igreja de religiosos, implantaram, engessaram você religiosamente, que não tem nada a ver com Deus, pelo contrário, torna você uma pessoa infeliz, uma pessoa que vive por regras. Deus quer que você viva por princípios e que seja você. Então, nesse vídeo, eu quero falar da mentoria de ser você mesmo, de encontrar a sua identidade. E olha que interessante. E chegando-se ele, no Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, por que eu falo princípio e identidade dessa passagem? É lógico, você que conhece a Bíblia sabe que Jesus foi para o deserto, ficou lá jejuando, orando, assim que ele foi batizado no Jordão por João Batista, e então ele recebe ali o Espírito Santo e vai para o deserto. Só que lá ele é tentado a nível de identidade. Se tu és Filho de Deus, então está falando aqui, você sabe quem é você? Você tem certeza que você é Filho de Deus? Então ele tentou no nível mais profundo, humanamente falando, que é o teste de saber se a pessoa é bem resolvida, sabe quem ela é de verdade. Então, esse teste você precisa fazer agora. Você sabe quem é você?
além do seu nome, além da sua profissão. Você tem noção que você nasceu para ser a glória de Deus nesse mundo? Que você é a imagem e semelhança de Deus? Você tem esse tipo de noção? Você tem noção da sua identidade espiritual? Você tem noção da tua identidade como pessoa aqui no mundo? Você sabe quem é você aqui no mundo também? Além da sua identidade espiritual, você sabe quem é você aqui? O que você veio fazer? O seu propósito? Então isso é importante. Tarefa. Coloca no papel, se alguém te perguntar, como o diabo perguntou a Jesus, se tu és filho de Deus, você se considera alguém que é a imagem e semelhança de Deus na mente e no coração? Então, você sabe a sua identidade espiritual ou está na dúvida? Então, responda isso para você. E a outra pergunta, quem é você como pessoa, como ser humano, como homem, como mulher? Faça essa pergunta, responda essa pergunta a você. Quem é você? Você já encontrou no decorrer da sua vida esta pessoa chamada você, o seu melhor você que existe dentro de você, o eu interior que não se corrompe por regras, mas vive por princípios? Você já sabe realmente quem é você? Você sabe a sua identidade terrena como pessoa? Você assumiu sua identidade? Você não se tornou várias cópias dos outros ou do que os outros queriam? Você já entendeu que você só precisa ser você e seguir o quê? Princípios dos quais nós estamos falando aqui. Por isso que eu te digo, se você começar a partir de agora, se ainda não o faz, tornar a Bíblia o seu manual, você vai aprender, não de uma forma religiosa, não de uma forma teológica, mas você vai aprender, se você quiser, princípios para ser tudo aquilo que Deus criou você para ser. Então aqui está o início. Qual a sua identidade? Quem é você verdadeiramente? Tem um livro famoso por aí, que é do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É muito famoso no mundo dos negócios, marketing, vendas. Eu não sei se você sabia, mas esse escritor, ele se matou. Por quê? Porque o que ele ensinava, ele praticava. E se você já leu esse livro, e se não leu, não precisa ler, não tem nada ali que realmente possa, a não ser a título de pesquisa para comprovar que o que eu estou falando é verdade. E nesse livro, mesmo mostrando, esse autor mostrando que ele tem conhecimento da Bíblia, mas ele decidiu viver para agradar as outras pessoas. Se você perceber no livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, além dos outros que ele escreveu, mas o mais famoso foi este, ele fala que você não pode contrariar nunca ninguém, que você tem que sempre concordar com a outra pessoa, que você sempre tem que agradar a outra pessoa, que você sempre tem que fazer aquilo que a outra pessoa vai se sentir bem. E provavelmente por ele colocar em prática estes princípios que ele ensina ali, a vida se tornou insuportável, porque ele se afastou da sua identidade. Quem diz sim para todo mundo, ou quem diz sim sempre para os outros, está dizendo não a si mesmo. Quem quer agradar todo mundo, está desagradando a si mesmo. Então, pensa o seguinte, descubra a sua identidade e tenha plena convicção que você não vai agradar todo mundo e que você precisa entender, deixe os outros pensar o que quiserem, seja você. Então faz essa tarefa. Pergunta se você sabe sobre a sua identidade espiritual, que você nasceu para ser a glória de Deus neste mundo. Responde se você sabe que você é a imagem e semelhança de Deus. E depois, então entenda, você tem vivido para agradar outras pessoas, você tem dito sim, mesmo quando quer dizer não, isso é uma identidade falsa. Você está sendo
um mentiroso não para os outros, para si mesmo. Você está sendo um impostor para si mesmo. Então, a partir de agora, assuma a sua identidade. E entenda, você nunca vai agradar todo mundo. Pare de se preocupar com o que as pessoas pensam e vão falar de você. Assuma a sua identidade. Se preocupe sim com o que Deus pensa de você, com os princípios que Deus quer que você siga. Se preocupe sim com a sua consciência. Se preocupe em ser você de uma forma autêntica, respeitando os limites dos outros, mas exigindo que respeitem os seus. Então, faz esse autoanálise, se pergunte, escreva, é muito importante escrever, porque leva você a fazer com que aquilo que você escreve, você use o visual, auditivo e a sensação, o sentimento, e ele é impresso no cérebro e leva você à ação, à atitude. Então escreva. Você tem problema para dizer não para as outras pessoas? Você tem problema para assumir o que realmente você acredita ou o que você sabe? Você sabe qual verdadeiramente é a sua identidade? Você sabe quem você é? Responda a si mesmo.